Telefone ao vivo, 97-417-4129. Alô? Alô? Quem fala? Alô, pastor César? Olá, quem fala? Pastor César, meu nome é Alex, pastor César. Alex, bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Pastor César, é uma alegria. Eu fico tentando direto ligar aqui, eu não consigo falar com o senhor, eu sou aqui de Pernambuco. Opa, que cidade você é? Eu sou um seguidor, eu tenho o senhor como uma referência escatológica. Hoje eu sou pós-tribulacionista. Oh, glória. Eu sou pós-tribulacionista clássico através dos seus estudos, comecei a estudar a fundo. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo trabalho que o senhor tem. Você mora em qual cidade? Eu moro aqui em Jaboatão dos Guararapes. Jaboatão. Eu num bairro Engenhão Velho, faço parte da Batista, da primeira igreja batista de Engenhão Velho. Maravilha. É uma alegria aqui. Eu quero também mandar um abraço para minha esposa, irmã Cláudia, que está também lhe assistindo também. Amém. Beijão aí, Cláudia. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Vamos lá, Alex. Aproveita, meu irmão. O que manda? E toda a comunidade aqui de Engenhão Velho também, os irmãos aqui que assistem, todo mundo em peso aqui assistindo o seu programa, viu? Amém. Um abraço aos irmãos de João Velho aí também. Um abraço também para o meu amigo Tony, que também assiste lá também. Hoje é o dia do abraço. Um abraço pro Tony. O Tony também, um abraço. Hoje é o dia. O nome do programa hoje é Aquele Abraço. E aí pro pessoal de Pernambuco, aquele abraço. Vamos lá. Sua pergunta, aquele mano. Abraço. Pastor César, são duas perguntas. Eu agora há pouco eu saí da Assembleia de Deus, do Campo Recife. Eu acabei de sair da Assembleia de Deus e eles são pré-tribulacionistas. Eu era professor da EBD e era muito difícil porque eles não aceitam outra visão, tem que ser a visão que eles creem. E foi uma das coisas na questão teológica que uma vez eu vi o senhor falando, que quando um lugar que não aceita o seu conceito, você procura outra comunidade. Foi o que eu fiz, procurei outra comunidade e saí. Pastor César, a pergunta que eu quero falar, por que os pré-tribulacionistas, eles não aceitam que é uma visão teológica e não bíblica? Ok. É uma dessas perguntas também. E a outra pergunta, eu vejo o senhor falando muito sobre a Trindade, né? Eu não creio no conceito da Trindade, mas eu não sou unicista, né? Muitas pessoas perguntam assim, ele não é trinitariano, mas também é unicista. Não, não sou. Eu creio que a divindade do Pai é uma coisa e a divindade do Filho é outra. Mas quando a gente vê Apocalipse não fala ali do Espírito Santo como uma terceira pessoa. Eu acredito, sim, que o Espírito Santo ali é a manifestação do próprio Deus. Vamos lá em João capítulo 4. Peraí. Pausa. Você está ouvindo bem? Estou ouvindo. Tá. Eu vou passar a bola aqui para o Fernando e eu queria ouvir essa conversa entre vocês dois. E o tema da conversa é se o Espírito Santo é Deus e se o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Tudo bem? Sim, aí você faz as suas colocações, as suas perguntas e com o amor ele vai responder o irmão que ele tem mais capacitação nessa área, tá bom? Ok, irmão. Muito obrigado por sua pergunta. Que Deus te abençoe juntamente com sua família. Então veja bem, a Bíblia mostra claramente, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é um ser pessoal. Tá ouvindo, né, varão? Tá. Que? Oi, você tá ouvindo, varão? Tô ouvindo o senhor. Ah, então, peraí. Qual que história é essa? Então, em primeiro lugar, irmão, quero dizer o seguinte, né? Agradeço por sua pergunta. Agora, olha só. O Espírito Santo ele é um ser pessoal porque a Bíblia mostra um texto que é impossível ele ser uma mera manifestação de poder. Você tem João 16, versículo 13 e 14. Ali diz que o Espírito Santo só falaria do que tiver ouvido. Não pode ser, a não ser um ser pessoal. Só um ser pessoal pode falar do que ouve. Uma força ativa, uma manifestação não fala do que ouve. Outra evidência, Atos 5,32, diz que o Espírito Santo dá testemunho junto com os apóstolos. Nós somos testemunhas e também o Espírito Santo de tudo aquilo que aconteceu. Uma força não pode dar testemunho. Em Atos 15, versículo 28 e 29, ela diz assim, na decisão sobre a questão da circuncisão: pareceu bem a nós mesmos e ao Espírito Santo não acrescentar nenhuma
nada adicional. Ora, pareceu bem a nós, então nós somos seres pessoais. Então, pareceu bem ao Espírito Santo, o Espírito Santo tem que ser um ser pessoal. E em Apocalipse aparece várias vezes a expressão, o Espírito diz, exatamente, né? O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, não é possível, o Espírito Santo é um ser pessoal. Agora, às vezes ele quer fazer uma pergunta. Então vamos lá. Posso fazer uma colocação? Por favor, melhora o som dele aí. Vamos lá, manda. Alô? Pode fazer. Fala aí que ele pode fazer. Ele só ouve pode fazer a pergunta, irmão. Pronto. Veja só, que eu acredito na pluralidade de Deus, que, como o pastor César, ele é um bom exegeta, tem um grande conhecimento no hebraico. Quando eu vejo os debates com os judeus, eu assisto muito, ele supera demais, mas quando vai com o conceito da Trindade, tem um encravo. Por quê? Porque é muito difícil e complexo, realmente é a maior doutrina complexa da Bíblia, de a gente entender o conceito da Trindade, que foi criada lá por Tertuliano, né? Atanásio vai lá, pega lá a ideia e joga lá para o concílio no quarto século. Então, a gente vê que é uma ideia construída, né? Com base em quê, irmão? A ideia é construída com base em quê? Não é na Bíblia? É uma ideia... Não, justamente porque tem uma questão do Errade, né? E Errade é mais de um, né? Tem uma questão de Errade, tem a questão também do... A paz do Senhor. Pronto, tem um conceito também da pluralidade de Deus, entendeu? É porque eu estou nervoso, falando com irmão, vocês aqui. Vamos lá. Aí, veja só, vamos lá, deixa eu só parafrasear aqui o meu ponto de vista. Seja sucinto. Então, quando eu vejo assim, a pluralidade de Deus, pastor. Então, assim, quando a gente coloca o Espírito Santo como uma terceira pessoa, a gente não está entrando meio no politeísmo, não? Não, porque a Bíblia diz que é um só Deus. Então, esse único Deus verdadeiro, ele coexiste e subsiste em três pessoas distintas. Essas três pessoas distintas, elas não são separadas porque elas são exatamente o mesmo Deus. Então, o Pai é plenamente esse Deus, Jeová, o Filho é plenamente esse Deus, Jeová, o Espírito Santo é plenamente esse Deus, Jeová. Mas não são três deuses. Por quê? Porque a Bíblia fala várias vezes um único Deus verdadeiro. Deixa eu usar aqui um argumento sobre essa sua pergunta, Alex, é o seguinte, você diz assim, mas se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é um politeísmo, defina o que é politeísmo. É isso. É porque eu entendo, pastor, que isso daí é um conceito. O senhor concorda comigo que é uma ideia, a construção? A palavra não está na Bíblia, foi construída, mas como toda palavra. Mas o que é politeísmo? Politeísmo é vários deuses, na pluralidade. Então, vários é mais de um, certo? É mais de um, verdade. Então, mas você já crê que Jesus é Deus, né? Com certeza, eu creio. Então, Jesus é Deus e não é o Pai. Tem texto para isso. Então, Jesus é Deus e não é o Pai. Então, aí eu devolvo a sua pergunta. Se crer no Pai, Filho e Espírito Santo é politeísmo, então você já é politeísta, mas você que já crê em dois. Não creio em Deus, pastor, porque várias vezes no Antigo Testamento, o próprio Deus, ele sempre está falando para o seu povo que ia visitar o seu povo. Vou dar um exemplo. Isso, quando lá em Moisés, ele aparece lá em cima do monte fumegando, e o povo, vais tu, Moisés, falar com Deus para que nós morramos? Ali era a essência do Criador. Então o povo temeu ali de ver ali a essência natural do Criador ali. Então Deus, ele não podia vir da sua essência, ele precisou vir numa forma humana, para que as pessoas entendam quem é ele. Por isso que a gente vê no texto, lá em João, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dizendo assim, olha, vocês me vendo a mim, está vendo o Pai. Isso. Ele estava falando na unidade. Como também vós também então, pode ser um. A minha pergunta é a seguinte, quando você entende que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, a sua pergunta primeiro falou assim, mas se você crê em três, já é politeísmo, né, pastor? No caso. Então, mas você crê em dois. Entende? Não, eu não creio. Só que você entende que esses dois estão em unidade. Eu acredito que Jesus é a externação do Pai. É a expressão exata do seu ser. Mas ele é outra Jesus pessoa. Ali veio...
Não, ele é Deus ali em forma humana. Sim, mas ele Porque a é gente outra vê pessoa Filipenses, diferente. capítulo Ele é uma 2. pessoa distinta do Pai, certo? Oi? Jesus é distinto do Pai. Ele não é o Pai, certo? Sim. Então são duas pessoas. Você crê em quantos deuses? 2? Não, só creio em um, Então lógico. pronto, Eu você sou crê em um monoteísta. Deus, só que em duas Sim. pessoas, certo? Não creio dessa forma. Eu creio que o próprio Senhor Jesus, ele é a externação do Pai. Então, mas O Jesus Senhor é o Jesus, Pai. ele- Jesus é forma o Pai humana dele é. mesmo? Em forma humana é. Quando Então- ele veio em forma humana, ele veio trazendo a ortodoxia, ele veio trazendo toda a ortodoxia Então, mas do céu. Jesus e o Pai, na sua opinião, são a mesma pessoa? Mesma pessoa, mesma pessoa. Então, quando Jesus está orando, lá em João capítulo 8, dizendo, João 17, ele está falando com quem? Ele está falando com o Pai, pastor, mas a gente tem que entender que ele se esvaziou. O texto lá de Filipenses capítulo 2, que ele se esvazia de si mesmo. Ele não usurpa ser parecido igual a Deus, mesmo ele subsistindo ser Deus. Mas ele não usurpa. Então, quando ele veio na forma humana, ele veio na forma mas humana. faça essa mas ele construção não de veio atribuído Filipenses da que você divindade falou. do Pai. Faça essa construção de Filipenses que você falou. Aquele, como é que chama? Filipenses 2:5, né? Como é que de forma que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus. Sim. Ele só pode ser igual a Deus sendo uma outra pessoa, senão ele é o próprio. Mas ele é o próprio Deus, agora ele veio na forma humana. Pronto. Colossenses capítulo 2, que fala que toda a divindade do seu ser estava nele. No capítulo 2, se eu não me engano, no verso 9. Colossenses capítulo 2, verso 9, se eu não me engano. Porque assim, a sua dúvida primeira era quanto ao Espírito Santo. Aí eu vou passar a bola novamente aqui para o professor Fernando Galho. Mas antes... E também eu queria que o senhor me explicasse Apocalipse capítulo 3, verso 12. E ali, claramente, ali não tem como escapar, né? Tá bom, vamos lá. Vamos primeiro para o texto de 3:12. Fica na linha. Certo. Então, meu irmãozinho, Apocalipse 3:12, Jesus Cristo chama 4 vezes, né, o Pai de meu Deus, né? Então, esse é um texto que prova que Jesus não é o próprio Pai, né? Porque se como Jesus tem duas naturezas, ele é Deus e homem, então o atributo de ser adorado pertence à natureza divina de Jesus. Então, Jesus é adorado como Deus. O atributo de adorar e de reconhecer alguém como Deus pertence à sua natureza humana, e ali ele é ressuscitado. Então, ali Jesus Cristo está, enquanto homem ressuscitado, enaltecendo a seu Deus e Pai, né, e chamando ele de meu Deus. Então, é por isso que Jesus pode se referir ao Pai como meu Deus. Por quê? Porque ele é tanto Deus e tanto homem. Então, como Deus, ele é adorado. Hebreus 1, versículo 6. Como homem, ele adora. Isso por causa das duas naturezas. Sobre Jesus ser o próprio Pai, convido o irmão, com oração, ler o texto de João capítulo 8, 17 e 18. Ali Jesus fala: na vossa lei está escrito que através do testemunho de 2 ou 3 pessoas, né, é confirmado o assunto lá. Aí Jesus fala: eu sou um que dá testemunho de mim, então eu sou uma pessoa. E o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Ele é a segunda pessoa. Então você não pode falar que Jesus é o próprio Pai, porque Jesus, na aplicabilidade da lei, ele fala, tem 2 testemunhas. Eu sou um que dá testemunho de mim, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. E, para terminar com a questão do Espírito Santo, João 15, 26, Jesus fala que esse Espírito Santo também daria testemunho de Jesus. Ora, como é que pode ser isso, né? Então são 3 pessoas distintas que dão testemunho do próprio Cristo. O Cristo dá testemunho dele mesmo, o Pai que o enviou dá testemunho dele, e o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Portanto, não pode ser a mesma pessoa. E você ficou de pensar também como é que João 16, 13 fala que o Espírito Santo fala do que ouve. Então ele tem que ser uma pessoa, porque só um ser pessoal pode falar do que ouve. Tá bom? Você quer fazer mais um argumento, irmão?
Não para não monopolizar o programa. Deixa eu usar mas, um assim, texto, deixa eu usar um argumento. Quando você falou do Espírito Santo, você está com a Bíblia aberta, não? Vou abrir agora. Leia para mim. Todo dia. Leia para mim Atos capítulo 5, versículo 3. Atos. Pode ser o 3 e o 4. Atos capítulo 5. Leia só o 3. 5, 3. É o texto de Ananias e Safira. É conhecido. Cadê? Pronto. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração? Por que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte de voltar do campo, parte do valor do campo? Tá, para quem que ele mentiu? Por Espírito Santo. Mas o senhor Não, calma. César, Ele mentiu para o Espírito Santo, certo? Certo. Lê o 4, o próximo versículo. Verso 4. Verso 4. Conservando. Cadê? Cadê? Verso 4. Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, aceitaste no teu coração este desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Mas, pastor, com todo respeito, posso fazer a mesma analogia entre Deus e o Espírito Santo? Porque o senhor como é que está escrito o Espírito Santo no hebraico? Bom, o texto do Novo Testamento é grego. Não, eu sei que é grego, mas como é que está escrito o Espírito Santo no hebraico? Eu não sou hebraísta, eu sou... Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Está no artigo definido, né? Bom, depende. Às vezes sim. Depende da aplicação da frase. Mas está no artigo Espírito do Santo, né? Não, eu não entendi sua colocação. Não, a minha colocação é que quando a gente fala o Ruach HaKodesh, ele não pode ser no artigo definido Espírito do Santo? Não, é assim, vamos lá. Não? Calma aí. O hebraico não tem palavras definidas, é tudo indefinido. O que define é o H antes. Mas o H, né? Quando a palavra começa com H, geralmente é o artigo definido. Mas, então, o hebraico, ele cola uma palavra junto e aí fica o Kodesh, vira HaKodesh. Mas, voltando aqui no texto de Atos, no primeiro versículo, no versículo 3, falou assim, por que encheu Satanás teu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? Aí eu perguntei, para quem ele mentiu? Aí você falou, para o Espírito Santo. E aí no próximo versículo, ele diz assim, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Quer dizer, o apóstolo Pedro está dizendo assim, você mentiu para o Espírito Santo, você mentiu para Deus. Se o Espírito Santo não é Deus, estaria errado o apóstolo Pedro aí? Então, veja só, quando você fez a pergunta, mas quem crê no Pai, Filho e Espírito Santo, então é politeísta? Falou, você crê no Pai e no Filho? Creio. Eles são distintos? Não, inicialmente. Eu não disse que era politeísta. Eu disse assim, possa cair no politeísmo. Isso, pode cair no politeísmo. Inicialmente, você também disse que fazia diferença entre o Pai e o Filho. Agora, depois, você disse que não faz. Pode concluir, pode falar. Pastor, mas eu falei na questão ali do Pai e o Filho, na unidade, mas na visão distintas, né? Jesus, ele veio para uma finalidade, o Pai é outra finalidade. Então, quando Jesus ele veio aqui, tem momentos na Bíblia que a gente vai encontrar Jesus dizendo que eu sou. Olha aí, entendeu? Vendo a mim, tá vendo o Pai. E aí, quando a gente vê um texto desse, pronto, Então, mas calma aí, o texto que o pastor Fernando Galho usou, o senhor não respondeu. Jesus disse assim, João 8,17, abre aí a Bíblia, ó. Jesus disse assim, ó, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Também na vossa lei está escrito o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Isso é o 17. 18 ele fala assim, ó, e eu testifico de mim, então ele é uma pessoa, e o Pai que me enviou também testifica de mim.
Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, ele não poderia... Era mentira isso aqui. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, em manifestações diferentes, como você diz, ele não poderia ter usado esse texto. Porque lá, ele está fazendo uma referência a um julgamento de 3 votos, que era a prática da lei. Então, lá na prática da lei, o cara está indo sob júdice. Então, o júri é formado de 3 pessoas. Tem 3 votos. Pessoas, 2 pessoas já condena. Se uma pessoa condenar e 2 liberar, o cara está liberado. É a maioria simples. Se 2 pessoas condenar e uma liberar, ele está condenado. Então, Jesus está dizendo o seguinte: na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas resolve. O testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, então ele é uma pessoa. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele só pode usar esse argumento se ele e o Pai não forem a mesma pessoa. Faz sentido? Pastor? Sim, tô te ouvindo. Faz sentido? Pronto, veja só, pastor. É como uma vez o senhor falou para mim, ou para mim não. No programa o senhor estava debatendo com um judeu, estava em outro programa. O senhor mesmo falou que o senhor nem gosta de falar desse nome Trindade. Isso, não gosto mesmo. O senhor, uma vez o senhor já falou isso aí. Eu acompanho o senhor direto, todos os programas que eu assisto. Eu acredito que essa palavra Trindade, ela não é mais feliz, né? Assim, porque é uma palavra inventada. É uma palavra muito... Agora, esqueça a palavra Trindade, eu não estou defendendo Trindade. Estou dizendo o seguinte, ó. O Pai é Deus. O Filho é Deus. Nisto acreditamos. Você e eu cremos assim, certo? Com certeza. Eu creio que o Filho e o Pai não são a mesma pessoa. São pessoas distintas. Um distinto do outro. Mas é na mesma unidade, né? Na mesma unidade. Assim como você e sua esposa, para quem eu mandei um abraço agora há pouco. Somos 2. A Cláudia tá aí com você. Vocês dois são vocês dois são uma só carne? Sim, senhor. Sim. Ok, mas você é ela? Não. Então pronto. Quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele disse eu e o Pai estamos em unidade. Eu e o Pai estamos em unidade. Então, esse texto de João 8,17 é indefensável, não tem como. Jesus disse assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. E quando você vai lá para o texto hebraico, fala 2 homens, inclusive. 2 seres, 2 pessoas. 2 entes. Aí, na sequência, Jesus fala assim, eu sou um, o Pai é outro. Dessas 2 pessoas. Eu testifico de mim, o Pai também testifica de mim, acabou. Então, primeiro lá, Jesus e o Pai são apresentados como Deus na Bíblia. Cremos assim, ok. Aí eu digo, Jesus e o Pai são distintos. Jesus não é o Pai. Por quê? Porque Jesus, no João capítulo 8, ele fala assim, ó, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele é o mesmo que enviou ele mesmo, então ele veio para fazer a vontade dele ou não veio para fazer a vontade dele? Quer dizer, um monte de coisa começa a não fechar na Bíblia. Um monte de coisa, e a começar desse que o pastor Gali usou aqui. Entendeu? Então, Jesus é distinto do Pai. E aí, entendendo isso, vamos partir para a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele entristece, ele se alegra, ele fala, ele escolhe. O Ananias pecou contra o Espírito Santo e o Pedro disse assim, você pecou contra o Espírito Santo? Pequei. Então você pecou contra Deus. Então, esqueça a palavra Trindade, não é a mais feliz, mas o Espírito Santo na Bíblia é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. É Deus. Agora, eu não creio assim. Vou passar para o Fernando. Deixa eu falar para o senhor. Eu não creio nesse, como o senhor já falou também aí do conceito de Trindade. Eu não creio no conceito da Trindade. Eu acredito ali que o Pai é um, o Filho é outro, na mesma posição, né? Soteriológica, lógico, mas que o Espírito Santo ali é a manifestação do Pai. Se a gente pegar o Antigo Testamento, o Espírito ali, ele só habitava em quem? Era em rei, profeta, juízes e o povo de Israel. Né? Tem uma passagem aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, eu quero ler rapidinho, Paulo falando, capítulo 8, verso 6, que diz assim, ó, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo,
pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Então, quando a gente pega textos assim radicais, a grosso modo, como também João capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, claramente a gente vê ali que a posição ali é o Pai e o Filho, mas que o Espírito Santo ali, através do sacrifício de Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele veio e habitou com o povo, quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Pentecoste. Bom, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Os textos que o irmão citou de 1 Coríntios 8, 5, 6, João 17, 2, fala de 2 pessoas, mas tem textos que falam de 3. Por exemplo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí fica esquisito, né? Batizando em nome do Pai... Mas os livros sinóticos também não falam, só fala lá em Mateus. Como é que é? Os outros evangelhos não falam. Bom, então Mateus mentiu? Quando fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só lá em Mateus. Então, mas então esse texto é falso? Claro que não. Não, lógico que não. Então a gente precisa acreditar nesse texto. Quando fala em nome do Pai... Só um minutinho, irmão. Espera eu falar. Por favor. O texto fala assim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está falando que o Espírito Santo é o próprio Pai manifestado. Então, batizando em nome do Pai, do Filho e do Pai de novo. Não está certo isso. Outra coisa, 2 Coríntios 13... Ô, irmão, eu estou falando, por favor, espera. Sim. 2 Coríntios 13, versículo 13, né? Lá diz assim, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja, né? Não fala bem assim, mas está falando o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Olha lá, tá as 3 pessoas aí. Jesus fala em João... O senhor falou aqui aonde não está escrito? A gente fala também, Fernando. Tá. João 15, 26, Jesus fala que enviaria o Espírito Santo da parte do Pai. Aí tá as 3 pessoas. Então, tem vários textos que falam das 3 pessoas. Por quê? Porque são 3 pessoas distintas, não só Deus. Pode falar. Não, o senhor falou aonde agora que o senhor falou do Espírito Santo? No texto prefácio, 2 Coríntios 13, versículo 13, ou 14, em algumas traduções, 13. Nós temos também João 15, 26, em que Jesus envia o Espírito Santo da parte do Pai. Então, se o Espírito Santo vem da parte do Pai, assim como Jesus também veio da parte do Pai, o Espírito Santo não é o próprio Pai. Certo? Uhum. Então, quando o irmão tem que se colocar no lugar do leitor da Bíblia, para quem foi escrito esse texto originalmente, se colocar no lugar da assistência de Jesus, então se pergunte, né? Quando se ouve dizer, né, eu vos enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Se o senhor tivesse ouvido essas palavras, o senhor entenderia que o Espírito Santo é o próprio Pai? Eu não conseguiria entender isso. Se o senhor entende assim, né, pensamos diferente. Tá bom? É porque tem muito pastor Galho, né? Isso. Sim. Gali, né? Gali, né? É porque, pastor, tem texto muito complexo, né? É feito o pastor César falou que o conceito de trindade ele é muito complexo. Na verdade, é a maior doutrina complexa de toda a Bíblia, de entender. E tanto que quando eu vejo o debate do pastor César e pastor César contra os judeus, aquele mirra, eu vejo o pastor César dando um pau bíblico, assim, chegando pesado mesmo. Mas quando vai para o conceito da trindade, eu vejo que existe um enclave ali, porque é complexo, porque vai falar de teoria, não? Eu posso te dar um presente? Bíblia. Eu posso te dar um presente? Pode. Aí a gente deixa outras pessoas participarem. Ó, presente. Você vai mandar no meu WhatsApp 016 996 37 12 25. Anota aí o meu WhatsApp, que eu vou te dar o meu livro de Trindade de presente em PDF para você ler e comparar com as Escrituras. Pode falar. Então é 016 996 37 12 25. Tá? E quem entrar em contato comigo também, eu vou dar de presente esse meu livro. Eu fui testemunha de Jeová há 17 anos. E esse livro é uma resposta a todos os argumentos contra a doutrina da Trindade, vindo tanto de unicistas quanto de arianos modernos, que é o caso das testemunhas de Jeová. Tá certo? Então, eu vou te dar de presente o livro e aí você...
Tá sim, bom, eu agradeço pelo presente. esse é o WhatsApp, né? É Fernando Gali com I, viu? 16, Gali. 2 L's e 1 I. 016 996 37 12 25. Fechou. Tá certo, Fechou? pastor Gali. Obrigado, Olha, viu? só para fazer uma pergunta ao pastor César. Pastor César, Opa. sobre a visão pré-tribulacionista que ficou do senhor falar, por que os pré-tribulacionistas, eles não reconhecem que não tem Bíblia, texto exato ali, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Tá a certo. Bíblia é gritante. Obrigado, Eu meu queria irmão. saber aí, pastorzão. Obrigado, pastor. Obrigado, meu irmão. Deus Com a abençoe. honra, viu? Com a honra estar com o senhor aí, viu? A honra foi Um debate minha. aí. Pode crer. Deus abençoe. A nós todos. Amém. Mas aí a cota sua esgotou, né? Então agora vamos pro próximo.